Boa noite, presidente. Boa noite, amigos vereadores. Boa noite a todos os presentes e boa noite àqueles que nos assistem em suas casas. Senhor presidente, amigos vereadores, eu fiz aqui 2 requerimentos e um deles é perguntando para o SAI quais foram os investimentos que foram feitos em 2017, quais foram o superávit disso, e em 2018, quais foram também o investimento e quais foram também o superávit disso. Isso porque nós vemos uma situação hoje muito difícil na nossa cidade. Tenho acompanhado alguns moradores com bastante dificuldade e eu, juntamente com esses 2 requerimentos, eu também fiz a pergunta: quanto tempo demora para fazer o corte da água na casa das pessoas? Quanto tempo demora depois que venceu? São várias perguntas que eu fiz justamente porque eu acho que é injusto. Na crise que nós estamos vivendo, na dificuldade que o nosso povo vive, nós chegamos na casa de algumas pessoas e estão com a água cortada. Cortada porque não pagou, cortada porque está devendo água, mas quanto tempo faz que está devendo? Quanto tempo esse corte deveria ser feito? Ou se deveria ser feito? Na minha opinião, eu acho que nós temos que levar em consideração a situação crítica que hoje nós vivemos, onde nós temos muitos irmãos desempregados, onde as pessoas não têm, às vezes, naquele momento ou naquele mês, as condições de pagar a sua água. E aí o pessoal vai lá e corta essa água. Eu acho isso injusto, acho que, por isso que eu estou pedindo quanto que o SAI tem em dinheiro, quanto que ele arrecada, quanto que ele investiu, para nós podermos avaliar essa situação. Nós não podemos deixar lá uma família onde está com a água cortada, onde não tem água para fazer comida para os seus filhos, onde não tem água para lavar a roupa, onde não tem água para fazer as necessidades da casa. E muitas vezes tem que tomar banho na casa do vizinho, na casa da colega, na casa de um parente, porque a água está cortada. Então, eu acho que nós temos que pensar, raciocinar diferente disso, porque é diferente de uma empresa onde ela ganha com esse tipo de água. Mas a pessoa, a família não. A família ela tem a água ali para sobreviver. Ela está sobrevivendo daquela água. E aí vai lá e corta e a pessoa fica ali sem saber o que fazer. Não tem aonde ir, tem que ir na casa do vizinho. Então, por isso é que eu estou pedindo esses dados, e após esses dados, então, eu estarei propondo para fazer a inversão dessa situação. Porque primeiro eles cortam, para depois negociar. Né? Esse tempo que está cortado, a família está lá, desesperada sem água. A família está lá desesperada, correndo atrás de recursos, com um, com outro, para depois religar essa água. São 2 trabalhos. Primeiro que vai lá e cortou a água, deixou a família sem nada, deixou a família desesperada, deixou a família sem a água para cozinhar, para fazer limpeza, para beber e para tomar banho. Aí depois a família corre atrás, a dívida é 1 semana, aí depois vai lá e religa, porque aí renegociou a dívida foi renegociada. Então, por que não fazemos o inverso? Por que nós negociamos primeiro com essa família, não é? Colocamos parcelas mais longe, para que não haja necessidade de fazer esse corte? Porque aí sim nós estaremos ajudando a família. Aí sim nós estaremos considerando a família. Daí sim nós estamos entendendo que a água é prioridade para todo mundo. Que a água é uma coisa que Deus deixou para todos. E nós não temos o direito de deixar as famílias em situação precárias. Por isso é que eu preciso desses dados e vou trabalhar em cima disso, porque anteriormente eu já fiz uma lei, e essa lei está em vigor, porque anteriormente também se cometia uma justiça com o nosso povo, com a nossa gente, precisando de água, e era cortado às vezes na sexta-feira. A pessoa ficava sábado, ficava domingo, aí segunda-feira a pessoa ia pagar a água. E a pessoa ficava 3 dias sem águas. Eu fiz a lei aqui nessa casa, onde
Não se pode cortar a água das pessoas, fazer o corte de água, nem em véspera de feriados, e também somente de segunda até quinta, para que depois a pessoa na sexta ela possa ter um dia útil para pagar a sua água e ser religada. Essa lei já fiz há anos atrás. E agora eu vejo a situação diferente. A situação do nosso povo está sofrendo com isso. A crise está aí, as dificuldades estão aí. Nós temos que entender e fazer uma trajetória diferente. Sabemos que o SAI ele tem superávit positivo, deve ter mais ou menos hoje uns 15 milhões em caixa. Agora, será que nós teremos que sacrificar o nosso povo, porque de cada 30, 40 dias ou 60 dias temos que cortar a água desse povo, cortar a água dessa gente, porque está inadimplente, porque não conseguiram pagar a sua água, porque temos que analisar caso a caso. Tem famílias que estão desempregado, o esposo está desempregado também, a esposa, estão com os filhos desempregados, estão com crianças passando necessidade, e não podemos aceitar, não podemos concordar com isso, não podemos fazer vista grossa para essas coisas que estão ocorrendo dentro do nosso município, com a nossa gente, com o nosso povo, com irmãos nossos que estão ali passando dificuldade nesse momento. Então, eu acho que nós temos que rever a situação do SAI e rever também essa política de fazer esse corte de água das pessoas. Eu acho que são dois trabalhos que nós temos. Nós temos que analisar isso e poder ajudar as pessoas. O povo me colocou aqui pela segunda vez. E me colocou aqui para quê? Para que eu defenda eles. E isso eu vou fazer. Eu vou defender dentro daquilo que eu acho que deve ser feito, dentro daquilo que é justo, para quê? Para que nós possamos estar solucionando esse problema que é grave e que também eu acho que a água é um direito de todos. Todos têm direito à água, é um bem maior que Deus deixou para todos nós. Era só isso, presidente, e eu aí agradeço a Deus por mais essa oportunidade.